Entendendo o que vocês pediram, né? Eu vou fazer a correção novamente dessa atividade que eu já passei em sala, que foi a atividade de revisão. Caso algum aluno tenha faltado a aula, essa atividade ela foi voltada para a revisão da prova. Lembrando que o conteúdo da nossa prova é diferente do conteúdo do nosso trabalho. Então, eu também vou gravar outro vídeo relacionado ao trabalho. Os critérios do trabalho é aqueles mesmos que eu falei em sala. Eu preciso de todos os cálculos, inclusive os mais simples. Multiplicação, divisão e tudo, porque é para vocês poderem praticar isso, tá certo? Então, vamos lá. Corrigir na atividade. Primeira questão. Na figura abaixo, R é o centro da circunferência representada. É simplesmente vocês observarem aqui que aqui a gente tem uma circunferência, né? Que é aquela figura que a gente chama de círculo, mas a gente já aprendeu a definição do que é uma circunferência e do que é um círculo, né? A circunferência está relacionada apenas a esse contorno. Então, tia, para que essa letra R? Essa letra R é só para marcar o centro, ó. Vocês observam que o R está indicando aí o ponto do meio dessa circunferência, certo? Igual que vocês observam aqui, certo? E aí, a pergunta é o seguinte, a gente vai falar sobre os elementos da circunferência. Nessa circunferência, os segmentos MN, então observe aqui que o MN, ele tá aqui nessa parte de cima, ó, MN, tá certo? Ele tá no centro? Não, ele não tá no centro. O RP, ele vai marcar esse segmento aqui, ó, uma parte do centro até uma das extremidades, que é o finalzinho da circunferência. E QO, né? QO, você observa que QO, ele está de um segmento a outro e vai passar pelo centro. Para ficar mais claro, o QO é aqui, né? Ó, QO, que aí passa pelo R também, que no caso é o centro, tá? Então, a gente vai perguntar, essa parte é totalmente de definição. Ele está perguntando, né, respectivamente, que é MN? MN, ó, se vocês observarem, não passa pelo centro. Então, quando não passa pelo centro, significa dizer que é a corda, certo? Corda, não esqueça, se não passar pelo centro, é a corda. Então, a letra A tá certo? Tá falando que MN é a corda. Por enquanto, a letra A tá certo, só que a letra B também tá falando que é uma corda. Então, a gente fica entre a letra A e a letra B. RP. RP é só um pedacinho, né? A gente viu que o pedacinho que passa pelo meio até uma das extremidades é o raio, que é justamente a metade do diâmetro. Não confunda, o raio é que é menor, é a metade do diâmetro. O diâmetro é maior do que o raio, ou seja, ele é o dobro, tá certo? Então, nesse caso aqui, RP, ele é o raio. Então, a letra A já está falando que é o diâmetro. Então, aqui, só por questão de alternativa, né? A gente já marcaria a letra B. E aí tá falando que o segmento QO é o diâmetro. Só para conferir, né? QO ele vai passar pelo centro, ó. Veja que eu já falei para vocês que como a definição ela diz que tem que passar pelo centro e a definição de circunferência ela é ter pontos equidistantes, ou seja, ter a mesma distância, quando eu falo de diâmetro, eu falo desse ponto a esse, se aqui do começo até aqui também vai ser um diâmetro, daqui para cá também vai ser o diâmetro, desde que passe sempre pelo meio, certo? Então, a alternativa correta é a letra B. Questão também para estudar para a prova, ok? Essa questão 2, eu fiz a correção em sala e eu falei para vocês que, de acordo com o que a gente tinha trabalhado, não dá exatamente para a gente descobrir o valor da altura do prédio. E aí eu vou explicar por quê. Nessa situação, a gente não pode, porque a gente estudou apenas a relação do seno de 30 graus, que vai obedecer aquela regrinha de razão que a gente viu no triângulo retângulo. Aqui está perguntando para a gente determinar a altura do prédio. Então, primeiro vamos analisar aqui, ó. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, de modo que aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. Em frente ao ângulo de 90 graus, a gente tem a hipotenusa, certo? De frente do ângulo de 30 graus, lembra que a gente estudou somente a relação dos 30 graus, tá bom? Só de 30 graus. Então, de frente ao ângulo de 30 graus, a gente vai ter o quê? Cateto oposto, né? Que ele já tá no lado oposto ao ângulo de 30 graus. E embaixo, que tá sobrando, vai ser chamado de cateto adjacente, tá certo? Então, se a gente observar, eu preciso descobrir o valor do prédio.
Então, se eu não sei o valor do prédio, significa dizer que eu tenho X, que eu não sei, então eu vou chamar de uma letra. E a formulazinha que a gente trabalhou foi qual, pessoal? Cateto oposto sobre hipotenusa. E o seno é de 30 graus, seria igual a 1/2, não é isso a regra? Então, nesse caso, aqui a gente não tem como descobrir, porque a gente vai ficar com 2 valores sem saber quem é. Então, para me descobrir, usando a regra que a gente aprendeu, eu ia colocar que aqui esse cateto oposto é quem eu não sei quem é, né? Que é o valor justamente que eu vou descobrir, por isso eu vou colocar CO do cateto oposto. E aí, o valor que eu tenho é do cateto adjacente. Então, eu também não sei a hipotenusa. Então, se eu não sei 2 valores, não é possível eu conseguir resolver a conta. Eu preciso saber pelo menos de 3 valores para poder fazer uma regra de 3. Mas nessa questão fica o aprendizado da gente identificar os elementos do triângulo retângulo, tá certo? Hipotenusa está de frente do ângulo 90 graus. De frente do ângulo de 30 graus a gente tem o cateto oposto. E o que sobra vai ser o cateto adjacente, ok? Vamos lá para a questão 3. Determine no triângulo retângulo ABC. Esse ABC é simplesmente para determinar o triângulo retângulo que a gente está vendo. A, B e C, certo? É só para mim dizer nomear ele. E aí perguntar assim, ó. Determine o valor de A. Então, ele está pedindo para descobrir o valor de A, ó. Aqui a imagem ficou um pouquinho ruim, mas o valor de A é esse. Se vocês observarem, eu consigo desenhar um ângulo reto bem aqui, ó. Porque eu tenho uma reta perpendicular, né? Que ela vai ser uma reta concorrente aqui, que ela se cruza, né? Ó, eu consigo desenhar um quadradinho. De frente desse quadradinho, eu tenho o quê? A hipotenusa. Então, eu já sei que eu preciso descobrir o valor da hipotenusa. Mas a gente, para usar aquela relação, eu preciso saber agora se eu vou ter o cateto oposto. E o cateto oposto é quem? É de frente do ângulo de 30 graus, ó. Que é justamente esse, que é o valor de quanto? De 10. Então, eu tenho o cateto oposto, preciso descobrir a hipotenusa. E eu sei que tudo isso é igual a quanto? Como é de 30 graus, tá? Que é o único que a gente está estudando, eu vou fazer a fórmula. Cateto oposto sobre hipotenusa é igual a 1/2. Quem é o cateto oposto? 10, não foi dado na questão? Quem é a hipotenusa? H. E aqui é igual ao seno de 30 graus, que é 1/2. Então, a gente vai fazer só essa regra de 3. 1H é igual a 10 vezes 2, que é 20. Então, 1H, né, é a mesma coisa que H é igual a 20. Então, a resposta seria 20. Ok? Questão 4. Na circunferência abaixo de centro O, tá parecendo um 0, mas o O só tá representando o meio, né? Qual é o segmento que representa o diâmetro? Então, assim, ó, o segmento é justamente a letra de um ponto que vai para outro. A gente já viu que segmento é um pedaço de reta, né? A reta, ela é infinita. Então, eu tenho aí, qual é o segmento que representa o diâmetro? CD representa o diâmetro? Não. Por quê? Porque CD está representando a corda. AO representa o diâmetro. AO, ele vem de uma extremidade para o centro, só de uma extremidade. Então, esse aí vai representar o raio, certo? AE vai representar o raio também. O raio não, perdão. A corda, né? Que aí não está passando pelo centro. E AB está representando o diâmetro que está passando pelo meio e indo de um segmento a outro. Então, a resposta correta seria a letra A, ok? Questão 5. Janaína recebeu as 4 figuras abaixo para identificar os elementos da circunferência. Então, aqui, ó, só a imagem tá um pouquinho ruim, mas a gente sabe que a figura só tá nomeado o nomezinho aí embaixo, é só figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. O diâmetro encontra representado na... Ó, só pra gente ver aí, nessa primeira, é representando o diâmetro? Não, o diâmetro tem que ser aquela linha maior, desde que passe pelo centro. Tem que passar de uma extremidade a outra, o final da circunferência. Então, aí não é diâmetro, aí é raio. Na letra B Na letra B tá passando pelo centro, tá certo? Na letra C, no terceiro desenho, Não, aí a gente tá representando 2 raios, né? E na letra
E no quarto, a gente vê que não passa pelo centro. Se não passa pelo centro, vai ser chamado de corda. Então, nesse caso aí, a gente vai marcar a figura B. A figura 2, letra B, tá bom? Agora, vamos lá. Na figura abaixo, o ponto O é o centro da circunferência. A medida do diâmetro RP é igual a... Então, é só usar a lógica que a gente já estudou, tá bom, pessoal? A medida do diâmetro RP. Ó, a questão já tá falando que o diâmetro é RP. Todo mundo concorda, ó? Que ela vai do R, da extremidade R, até a P, passando pelo ponto do centro. Então, aí é o diâmetro. Aí ele tá apertando o seguinte. Se eu somar QP, observa onde tá QP. Se eu somar QP, certo? Mais OP. Cadê OP? Ou, perdão, QP é essa daqui, né, ó? Se eu somar QP mais OP, eu vou formar o diâmetro? Não, porque um é a corda, não é isso? Se eu somar 2QP, QP a gente já viu que é a corda, então se eu somar duas cordas não vai dar o diâmetro. Na letra C, RO, R porque vem da extremidade e passa pelo centro, e OP passa pelo centro e vai para P. Eu estou somando dois raios. Então, se eu somar dois raios, eu vou ter o valor do diâmetro. Então, a alternativa correta seria a letra C, ok? Questão 7. Em 2014, ocorrerá a 20ª edição da Copa Mundo FIFA de futebol, que será sediada no Brasil. A foto a seguir é do famoso estádio, né? Não tem a imagem aqui, eu não coloquei. O Maracanã possui um formato oval, porém a distância não se diferencia muito de um grande círculo, conforme notamos. Então, assim, aqui é só para vocês entenderem a definição. Então, eu acabei tirando a imagem. Se em vez de um formato oval, o Maracanã tivesse um formato circular com 300 metros de diâmetro, ó, o diâmetro é o dobro do raio. O seu raio medirá quanto? Se o diâmetro é o dobro do raio, o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro mede 300, eu dividindo por 2 vai dar 150, ok? Então, é a letra C. Na questão 8, as medidas do segmento AB, CD, EF e GH formam nessa ordem uma proporção. Se eu estou falando que é uma proporção, pessoal, vocês já devem entender que existe, eu vou precisar formar razões e igualar essas razões. Como assim? AB é 6 e CD é 2x menos 10. Então, significa dizer que 6 sobre 2x menos 10. Então, essa é a primeira razão. EF é 24, então isso vai ser igual a 24 dividido por 6x mais 4. Então, agora eu vou resolver essa regra de 3. Né? Eu vou resolver de forma cruzada, utilizando a multiplicação. Então, ó, o que vocês precisam prestar atenção para não errar esse tipo de questão? É analisar que esse valor aqui, ó, do mesmo jeito que eu fazia, eu multiplicava um 6, que tá aqui, pelo 1, 2 que tivesse aqui, por exemplo, eu devo saber que esse 6 está multiplicando tudo que tá aqui. Então, é interessante que vocês, quando for colocar, coloquem usando parênteses. É interessante não, na verdade é necessário. Porque quando você utiliza o parênteses, você vai entender que esse 6, ele deve multiplicar cada termo que está aqui dentro. Tá certo? Então, essa questão aqui, deixa eu ver se eu consigo montar um espaço interessante aqui para vocês conseguirem entender. Eu vou finalizar esse vídeo e aí eu vou resolver no próximo para não ficar tão demorado esse, tá certo?